Senhor ainda não, viu? Até uns 10 anos, 20 anos, a gente pensa nisso. Então, dá para escutar sem microfone? Não, porque está streamando. Não, né? Então, boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Fragomeni, sou da Bebop. E a gente, há 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano, a gente desenvolveu o spray digital. Vou começar com um vídeo aqui, que é mais, só para vocês terem ideia do que a gente está falando. Depois eu explico mais a tecnologia e métodos de construção. Pelo vídeo deu para ter uma ideia do que é, a gente não entende, né? Então é uma tela de projeção e uma lata eletrônica, tunada com sensores, e ele interage com um computador. E a tela de projeção, a gente tem um programa em Processing que converte os sinais da lata em gráficos, né? E acaba simulando um spray. Tudo isso surgiu quando estava trabalhando numa mesa desse tipo aqui, uma React Table, né? Isso aqui tem no mercado, foi feito por um pessoal da Espanha. É muito legal. Isso aqui é mesmo princípio de funcionamento, né? Você tem uma mesa multitoque, dentro dela aqui embaixo a gente tem um projetor que projeta essa imagem que a gente está vendo em cima. E aqueles objetos que eles colocam em cima, eles têm fiduciais, que chamam, são esses símbolos. São símbolos que tem em cada uma das faces daqueles objetos. Então você tem uma câmera lá dentro da caixa que identifica o objeto, o fiducial, né? E aquilo lá é um sinal. O computador pode ser o grave de uma música, pode ser o agudo, pode ser um sample. Com isso eles fazem música. E eles podem, com o multitoque, depois em volta daqueles objetos, eles modulam a música. Então, por exemplo, se é um beat, eles aumentam a velocidade, né? Ou reduzem a velocidade. Usando esses ciclos que tem em volta aqui, né? Muito legal, você separa os objetos e ele toca também, muda um pouco a música, né? Muito maneiro mesmo. E aqui é a técnica de construção. Esse dispositivo ele tem sensores de entrada e de saída, né? Dispositivos de entrada e de saída. Qual é o input disso? Você tem uma câmera infravermelha aqui embaixo. Vocês têm uma câmera infravermelha aqui embaixo. E aqui tem vários LEDs infravermelhos nas laterais. Quando você bota a mão em cima, você reflete, a luz vermelha reflete no dedo e a câmera capta um ponto ali. E aquilo lá é entendido pelo computador como um cursor. Então você pode fazer isso, né? E eu mexendo com isso, eu ficava, pô, ia ser legal fazer uma coisa que desse para desenhar usando isso, né? Você desenha na mesa. Mas aí miolo, sabe como é que é? Ele vai, que nem hiperlink, né? Ele vai achando conexão e vai, poxa, mas ia ser legal se pudesse ser numa parede, se fosse maior, se pudesse ser numa parede. Daí eu comecei a pensar em outras coisas. E lembrei da lousa digital. Aí, naqueles hiperlinks na minha cabeça, eu falei assim, pô, mas aí tem luz na sua cara, né? Você entra na frente do negócio, mas você fica pintando na frente assim, também é sem graça. Dá pra fazer, mas é chato. Então, esse é o problema que eu vejo nas lousas digitais que são usadas hoje em escolas e tudo mais. É projeção frontal, então você faz sombra, apesar de ser bastante inconveniente, né? Quem já deu palestra, quem fala assim, deu aula, sabe que é muito chato você ficar na frente da luz. E com isso eu fui matutando e foi indo o negócio.
Aqui é a técnica da lousa digital, né? Você tem aqui os sensores que ou vêm do lado ou eles estão no cantinho ali. Aqui você tem a lousa digital no sensor, esse aqui é ultrassom. Bem legal, sensor ultrassom aqui. E essa caneta emite microfrequências assim, que ele interpreta, sabe, em que ponto que você está da lousa. Então, esse é o problema que eu via na lousa digital. E eu lembrei também da Tag Tool, que é uma ferramenta muito legal, open source, está na internet. Você faz com Arduino, você bota dentro dessa caixa com Arduino, capturando esses potenciômetros. Você tem um software open source já que você desenha num tablet, você precisa comprar um tablet desses de bambu, né, de desenho. E você vai desenhando e ele vai projetando num outro prédio, assim, ou você bota num prédio, bota onde você quiser. Mas você desenha num tablet, mas você não está vendo. Eu ficava assim, poxa, mas eu queria ver enquanto eu desenho, né? Está projetando agora numa parede, não tem ninguém na frente, mas você não está vendo o seu desenho, né? Eu, pelo menos, eu acho legal, eu queria poder desenhar e ver ao mesmo tempo, né? E com isso, aqui tem mais o Tag Tool, que é um projetor, tem um tablet, tem um hardwarezinho que você faz com Arduino, e pode usar controle remoto também. Esse controle remoto, enquanto tem um artista desenhando na Tag Tool, pode ter um VJ animando os desenhos, né? Ele sobrepõe imagens e vai fazendo assim uma instalação dinâmica, né, com aqueles desenhos estão sendo feitos. E nisso surgiu o spray digital. Eu falei, pô, a gente pode usar aquela tecnologia de infravermelho junto com a parte de desenho, né, e fazendo uma coisa assim, usando como? Com retroprojeção, que resolve o problema da luz interativa. Então, em vez de você ficar na frente da luz, você fica do outro lado. Então, atrás da tela você tem um projetor e uma câmera infravermelha. O projetor é o output disso, né, é o que dá o feedback para você. E a câmera infravermelha é o que pega sinais da lata eletrônica. Alguns dos sinais, porque tem mais do que só cursor, né? Aqui mais uma visão, você não fica no caminho da luz. Então retroprojeção. Eu tenho um sensor, é uma câmera com luz infravermelha na lata, então na lata eu tenho um LED infravermelho. Então naquela primeira construção lá, aqui o LED ele ficava aqui em cima, quando você bota a mão, isso reflete, né? Dá um ponto de luz assim para a câmera. Eu fiz a mesma coisa, só que eu botei o LED na lata, então você passa a luz direto. Ele ainda pega muito melhor, muito mais fácil essa luz. Que é uma fonte direta e não indireta. Então tem a câmera infravermelha, a câmera e a luz infravermelha. E aí eu botei dentro da lata, numa segunda versão, eu falei, bom, legal, você tem eixo X e eixo Y, você consegue fazer assim, né? Pô, mas eu quero mudar a cor. E eu quero ter o eixo Z também, porque um spray, uma simulação de um spray, você faz assim, você chega mais longe você está fazendo pertinho. Quem aqui já pichou com spray? Sem vandalismo, gente, não falando de vandalismo. Já pichou PTG. Né? Já pichou PTG ali, né? Ciclovias hoje. Então, quando você faz pertinho, ele faz mais fino, né? E ele é menos opaco. Quando você faz mais longe, ele tem uma concentração menor de tinta, melhor, é a mesma quantidade, o mesmo volume de tinta, só que mais espalhado. E ele tem um raio maior também. Eu falei, pô, isso ia ser legal também no Space. Se a gente conseguir fazer isso, vai ser fantástico. Então, a gente colocou também na lata um sensor de distância e um potenciômetro. O sensor de distância dá o eixo Z da tela, né? Então você tem o X e o Y que são capturados pela luz infravermelha e pela câmera, né? E tem o eixo Z, que é o sensor de distância. E embaixo da lata você tem um potenciômetro que você muda a cor. Tem uma paleta de cor. E o botão só liga e desliga a luz infravermelha. Então aqui é o projetor e a câmera. Esse projetor é um projetor de curta distância que chama, que é ST, né? Shock Strobe, que é uma tecnologia. Uma imagem desse tamanho, você coloca ele dessa distância mais ou menos, ele consegue uma imagem desse tamanho. Então foi importante conseguir usar um projetor desse, senão a gente precisa de uma área muito grande atrás da tela. E aqui, esse aqui foi o primeiro protótipo da lata, já está bem mais legal, ele foi feito com PVC. Peguei um cano de 70, agora já estamos com um cano de 60, já está menorzinho, mais ergonômico. Você cansava os dedos e ficava assim na lata, assim, com duas mãos. Aqui está o sensor de distância, é um infravermelho, ele também é infravermelho, isso é legal porque ele, como a gente já usa luz infravermelha, né, ele acaba funcionando meio como um fluido assim, e ele pega bem no tecido e nas telas que eu uso. Quando você usa sonar, o tecido é um tecido, é um pano que eu uso, então ele fica meio zoado o sonar. Isso aqui funcionou muito bem, ele não dá interferência na lâmpada, porque o software que eu uso para capturar a luz infravermelha também é open source, ele tem várias regulagens que você pode fazer de intensidade e tudo mais. E embaixo tem um potenciômetro que você seleciona a cor.
A lata tá bem mais bonitinha, vai estar ali fora, daqui a pouco vocês vão poder brincar lá. E dentro eu botei uma XP, que é de comunicação sem fio, ligado no Arduino. Isso aqui é um shield que você compra na SparkFun. Né? Tem aqui a XP, tem umas resistências para ligar os sensores. E um Arduino aqui. Do outro lado eu uso uma bateria de lipo. Aliás, o Igor, que trabalha comigo, ele morre de medo das baterias de lipo. Medo que explodam, façam um buraco no escritório. É isso, galera. Seu espelho digital do Bebop, ele vai estar ali fora. Se vocês tiverem... Como é que perguntas estão fazendo agora, depois? Final, né? É isso. Aí tá, daí a programação, deixa eu falar um pouquinho mais. Então, a lata, ela manda os sinais para o computador, né? São sinais do sensor de infravermelho e do potenciômetro. E no computador eu tenho uma outra XB dessas aqui, um receptor, né, da comunicação sem fio recebendo esses sinais, e ele é passado por um programa em processing. E no processing também recebe os sinais da câmera infravermelho que pega o eixo X e o Y. E eu junto todos esses 4 sinais, né, que é eixo X e Y, eixo Z, que é o sensor de distância, e o potenciômetro, e com isso a gente controla um software todo em processing, que a gente faz comunicação serial mesmo com o Arduino, né? Então a gente, apesar de usar XP, a gente não usa nenhuma comunicação API, né? A gente usa a comunicação mais simples, que é a comunicação AT das XPs. Então é como se fosse só um substituto de cabo mesmo. Eu cheguei a fazer uns protótipos com Bluetooth também, mas tinha limite de distância, às vezes desconectava, demorava para parear, então não estava uma coisa muito dinâmica. E um dos problemas que eu tive também com a XB é que ela tem uma configuração dela que ela às vezes fica, eu não lembro exatamente qual é o nome da configuração, que ela fica num modo que ele fica procurando o coordenador do outro lado, né? Então às vezes ele dá um gap assim de mandar durante uns 2 segundos. Você começa a mudar a cor, de repente ele não muda, daí a pouco desengasga e tenta fazer tudo de uma vez e ele manda todos os dados que estavam para trás. Então a gente também pesquisou e também conseguimos resolver isso mexendo no endereçamento entre a XB, essa aqui que é a roteador que capta o sinal dos sensores, com a XB coordenadora que fica no computador, né? Só endereçar uma diretamente para a outra que ele acaba com esse lag assim, de procurar na rede. E o que mais? Foi feito em Processing, que é uma sublinguagem do Java, né? Uma linguagem que foi feita, pegaram o Java e simplificaram o Java para fazer uma linguagem de programação para artistas visuais e audiovisuais. Bem mais interessante de trabalhar com Java, muito mais simples. Tem uma linguagem mais intuitiva também do que o Java, você não trabalha muito com objetos, assim, tal como maçante como é o Java. Recomendo o Processing para todo mundo aí. Quem quer aprender a programar, o Processing é genial. E quem está programando bem também, eu acho que é uma boa ferramenta para se ter. É fácil de integrar com Arduino também. O Igor, que trabalha comigo, não concorda, mas se fala de Java para ele, ele já responde assim: odeio Java. Então é isso, pessoal. Mais tarde estamos aí disponíveis para perguntas. Obrigado.